Agora é o seguinte, eu queria chamar sua atenção para uma informação exclusiva do caso Eloá. Falar da Leandra, que é acusada do rapto da menina. Ela deve responder por mais um crime de falsificação de documento. Nós já recebemos informações, acabamos de receber informações atualizadas, que é o seguinte, que a Leandra falsificou um documento. A polícia já descobriu que essa carta aqui é falsa. Então, o laudo pericial já atestou a falsidade desse documento. Eu vou repetir para você, tá? Ela diz que tudo isso que aconteceu é porque ela não havia sequestrado a criança, ela havia recebido uma carta para cuidar da criança. E segundo a apuração nossa aqui, segundo a nossa fonte oficial que contou pra gente, essa carta que você está vendo já foi periciada. Já foi. E o resultado já comprovou que é uma carta falsa. Então nós estamos na rua agora, buscando mais uma informação complementar, que o Thiago Silva, ele já está lá no local? Não? Então vem cá, vem cá. Ó, o Thiago está no local? Essa aqui é a carta, enche a tela, pessoal de casa ver. Obrigado, Ricardo. Ó, eu, Érica Alves dos Santos, deixo minha filha Eloá com a Leandra Ferreira para criar ela. Por eu não poder criar e estou passando fome. Érica Alves dos Santos, janeiro de 2025. Aí o que aconteceu? Vem aqui no estúdio de novo, Ricardo, por favor. O que aconteceu? A Érica e o marido da Érica voltaram para a delegacia para poder fazer um teste. E comprovou, através desse teste, que essa letra aqui não é do Wagner, essa letra aqui não é da Érica, e isso vai complicar ainda mais a situação da Leandra, porque através desse documento ela deve responder por pelo menos mais um crime. E a gente está em cima desse caso. O Thiago Silva, o Thiago está no local para poder explicar esse passo a passo até o encerramento dessa investigação. O Thiago foi atrás da polícia, porque, Thiago, você está acompanhando também essa história desde o começo. Você foi o primeiro repórter a chegar no local, a entrevistar as famílias ali. E olha, atualiza pra gente em primeira mão o que oficialmente a polícia diz a respeito desse assunto. A polícia diz que através do exame, a Érica veio, aqui eu já estou no Grupo Tigre, estou com o delegado Thiago Teixeira, responsável por essa investigação. A Érica veio aqui, o marido dela, o Wagner, também, fizeram ali, né, escreveram algumas frases, algumas letras, e aí foi feito o trabalho de análise junto com o Instituto de Criminalística, e a polícia diz que essa carta é falsa, que esse documento não foi escrito nem pela Érica, nem pelo Wagner. Aliás, o delegado Thiago Teixeira concluiu a investigação no dia de hoje, delegado, é isso? O inquérito está concluído, boa tarde. Boa tarde, isso mesmo, o inquérito foi relatado, foi enviado à justiça no dia de hoje. Estávamos aguardando o retorno desse exame grafotécnico, que foi realizado ontem, e foi confirmado ali pela perita que de fato não foi nem a Érica nem o Wagner que escreveram essa carta conforme a investigada teria dito. Fizemos contato também com o advogado da suspeita ali, da investigada, e ele optou em não submeter a mesma ali também ao exame de grafotécnico. Mas aí já caracteriza um outro crime, por exemplo, a fraude processual entra nesse inquérito também por conta disso, delegado? Não, ela foi indiciada ali apenas pelo artigo 237 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela subtração dessa criança, e a gente não sabe se de fato foi ela ou se ela teve ajuda de alguma outra pessoa que falsificou essa carta. Então por isso que nesse momento ela foi indiciada apenas por esse crime e o inquérito foi enviado à justiça. Ok, então a Leandra, pelas imagens que vocês têm, pela investigação que depois de encontrar a criança é a Leandra presa, vocês trocam informações e a investigação aponta que primeiro ela tenta raptar uma criança na cidade de Campo Largo, não tem êxito. Vem para a região de Curitiba, para o Parolim, e acaba raptando a criança Eloá. Isso está bem claro já, e ela queria ficar com a criança para ela, também isso ficou bem claro, delegado. Isso, todos os indícios apontam de fato nesse sentido, de que ela subtraiu a Eloá para criar como se fosse uma filha. A gente até teve informações de pessoas que já trabalharam com a investigada em outros locais,
e relatou que ela sempre reclamou que queria ter uma filha, que não conseguiu engravidar, só teve um filho que já é maior de idade. Então isso, somado todas as circunstâncias, nós comprovamos ali que de fato ela subtraiu para criar a criança como se fosse uma filha. Aqui ela criou todo um enredo, né, doutor Tiago? Ela conta que esteve no Parolim, que a criança foi dada a ela, depois ela conta muitas histórias. Ela tentou explicar ou justificar ali a subtração da criança, mas tudo que ela contou durante os interrogatórios e a investigação não condiz com o que a polícia apurou no caso. Isso, ela relatou que ficou cerca de 30 minutos com a mãe, foi o momento que a mãe teria escrito a carta, e a gente vê pelas imagens que desde que a mãe saiu de carro com ela, demorou cerca de 2 minutos só para ela retornar. Então esse tempo também não bate. E o fato que ela falou que a própria mãe que escreveu a carta também não condiz com a realidade, porque foi comprovado que não foi nem a mãe nem o pai. A conclusão está dentro do prazo, são 7 dias para a conclusão do inquérito, é isso, delegado? Tinha 10 dias para concluir, esse prazo terminava ali no domingo e foi concluído no dia de hoje. E agora? Entregue ao Ministério Público, que oferece ou não a denúncia? Qual que é o próximo passo? Para vocês o caso está encerrado? Isso, pra gente o que tinha de diligências foi feita e agora segue pro Ministério Público, vai analisar tudo que foi obtido ali para ver se vai ter oferecimento da denúncia ou não, e a investigada ela segue presa. Tá certo, então, na investigação que o senhor comandou aqui com os policiais do Tigre, de que ela vai sozinha ao Parolim, que ela rapta essa criança, que ela fez sozinho todo esse fato, que a criança era para ficar com ela, que a criança não seria vendida, que a criança seria criada por ela, tudo isso é conclusão do inquérito. Isso, tudo isso foi a conclusão que nós chegamos, e inclusive ela chegou a modificar ali o cabelo da criança, cortou, pintou para dificultar o reconhecimento caso ela saísse com essa criança nas ruas. Subtração de criança? Isso, foi o crime do 237, pena de 2 a 6 anos que ela foi indiciada. Delegado, mais alguma coisa desse inquérito? Para a polícia, o que ficou dessa investigação? Nada, a Polícia Civil foi isso, o inquérito foi concluído. E caso o Ministério Público entenda por mais alguma diligência, retornará para a gente para realizar. Você tem alguma dúvida com o delegado Thiago Teixeira, o delegado que comandou a investigação, o delegado do Tigre está ao vivo aqui no Balanço Geral, Furlan? Você teria alguma colocação para ele ou está bem explicado tudo que ele disse até agora, Furlan? O delegado foi muito oportuno, né, em tudo que ele falou, foi direto ao assunto que a gente está acompanhando, mas ainda, mesmo ele tendo falado agora que se trata de uma intenção de criar a própria menina, já que ela fez essas modificações, eu ainda fiquei na dúvida, como algumas pessoas também ficaram, se essa mulher não iria, talvez, repassar essa criança para frente. A polícia realmente descarta a possibilidade de tráfico de crianças? O povo da cidade pode ficar tranquilo, pode ficar preocupado, porque não tem uma organização criminosa agindo aqui? Isso, pela investigação não foi obtido qualquer indício, por mínimo que seja de uma organização voltada ao tráfico de crianças ou de pessoas. Então isso foi descartado na nossa investigação. E de fato, pelas investigações, pelo histórico dessa pessoa, pelos relatos que ela já tinha interesse em ter uma criança, não conseguiu engravidar. Então tudo leva a crer que de fato ela pegou essa menina para criar como se fosse uma filha. É isso, Furlan. Então, podemos ficar tranquilos aqui, pelo menos a população, porque teve muita gente, né, muitos moradores aqui de Curitiba. Esse caso, aliás, ganhou uma repercussão nacional. Pessoas estavam preocupadas que pudesse se tratar aí de uma organização criminosa para sequestrar crianças. Não. O que ficou apurado durante esses 7 dias de investigação, o delegado teria até domingo para concluir o inquérito, mas como disse o doutor Thiago, ele está concluindo agora, encaminhando esse inquérito ao Ministério Público, de que a Leandra, ela tinha um filho já, né, maior de idade, que ela queria criar uma menina. Ela criou todo um enredo, tentou, durante a investigação apurou-se que ela tentou pegar uma criança em Campo Largo, não obteve êxito, veio aqui para a região do bairro Parolim, acabou então pegando a pequena Eloá, tentou ficar com essa criança, mas a polícia rapidamente deu a resposta. Em menos de 30 horas a Eloá, ela foi recuperada pelos policiais, foi entregue à família. E essa última informação, né, na carteirinha... Doutor, só uma questão da carta. Essa carta, ela estava na carteirinha de vacinação de Eloá, ela escreveu... essa carta foi entregue num papel avulso. Onde é que estava essa carta, doutor Thiago? Foi um papel avulso que estava dentro da carteira de vacinação que estava no carro da investigada.
É isso. Então era essa dúvida num papel avulso, essa carta que foi entregue à polícia, a polícia fez também. E aí a prova técnica, Furlan. A polícia trouxe aqui essa semana a Érica, trouxe essa semana aqui o Wagner, eles escreveram, fizeram algumas palavras. É assim que funciona esse exame grafotécnico, delegado? No exame grafotécnico a gente entrou em contato com a polícia científica para receber orientações e foi orientado que eles deveriam escrever essa mesma carta por algumas vezes, no caso foram 10 vezes seguidas, para encaminhar o material colhido para o Instituto. Sem chance da Érica ou do Wagner terem escritos dessa carta? Não, sem chance. É isso. Então faltava essa questão para a conclusão do inquérito. Eles vieram aqui, fizeram o exame, escreveram essa mesma carta que você tem aí nos estúdios do Balanço Geral, Furlan, e o exame grafotécnico deu negativo para que tanto a Érica ou o Wagner, nenhum deles escreveu essa carta. Aí foi dada a chance da Leandra escrever essa carta, o advogado dela disse que ela não seria submetida a esse tipo de exame, negou fazer o exame grafotécnico, então para a polícia agora o caso está concluído, como disse o delegado Thiago Teixeira. Furlan. Muito obrigado, viu, Thiago Silva? Então a carta é uma carta falsa. Isso vai comprometer ainda mais a situação da Leandra, ela que permanece presa, tentou passar um sabão na autoridade policial, tentou se desvencilhar das consequências graves, mas a autoridade policial, através de um laudo, comprovou que essa carta não é idônea, que essa carta é uma carta falsa, um documento falso, que não, em momento algum, coloca tanto o pai quanto a mãe como os autores dessas frases que foram citadas nesse documento. Como se a mãe estivesse concordando, estivesse entregando a filha para que alguém pudesse criá-la. Parabéns para a polícia que agiu muito rápido diante de uma situação que uma família estava em desespero, principalmente por ser uma família mais vulnerável, né? Sem recursos, sem ter para onde correr. Dona Érica em paz, assunto encerrado. Olha, uma semana de assunto aqui, o caso já está encerrado. Eu fico feliz de saber que essa menina está bem e está com a mãe aqui agora.